rapidez, que eu tirei ele daqui, peraí. Achei. O padre Paulo Ricardo está estudando esse livro aqui, né, fazendo um curso de férias sobre esse livro, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aí eu vou ler só um primeiro pedacinho para vocês verem, né? Ele é um protestante, né, mas ele escreveu para o Tolkien, que é católico, né? Aí ele fala que é o demônio falando com seu sobrinho, um diabo falando com seu sobrinho, ensinando o sobrinho como tentar as pessoas. Então eu passei. Capítulo 1. Querido Vermebile, que é o nome do sobrinho demônio. É o demônio falando. Compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras, né? Ele está lendo como a gente lê. E também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontros com o tal amigo materialista. Então, você sempre faz ele ter um encontro com o amigo materialista. O demônio está, né, tentando ajudar o rapaz lá, né? Então, eu sei que você está dizendo que está tentando, né, guiar o seu paciente ou a pessoa que você está tentando todos os dias, né, em suas leituras, para que não leia coisas muito sagradas, espirituais, né? E também fazer de tudo para que ele tenha sempre encontros com um amigo materialista. O amigo materialista é um perigo, porque é a pessoa que está presa na Terra e mundano demais, né? Então só se importa com o que acontece aqui, agora, hoje, né? Na Terra, o sentir, o comer, o pensar, né? O que está vendo agora, nesse momento. O que está vendo, tocando, né? E tal. O materialista é isso. Só importa o hoje, agora, nesse momento que você realmente está vendo na sua frente. É isso que importa. O resto é ilusão. Tipo assim. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Parece que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo, que é o anjo da guarda. É Deus. Aqui é garras do anjo da guarda. De Deus, né? Que é Deus. Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época, os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Meio estranho. Realmente, né? O negócio hoje tá feio, né? Hoje não tá complicado o negócio. Mesmo tendo muita informação, hoje tá feio o negócio. Né? Cada hora uma pessoa fala uma coisa, né? Tá bem confuso realmente. Então, naquela época, em tempos atrás, séculos atrás, os humanos sabiam muito bem o que era provado lógico ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam, né? Ainda não dissociavam seus pensamentos de suas ações. Antes não tinham, né, essa realidade. Estavam dispostos a mudar o modo como viviam a partir das conclusões tiradas de uma certa cadeia de raciocínio, mas com a imprensa semanal, né, com a informação hoje e outras armas semelhantes, conseguimos alterar tudo isso. Tá vendo? Olha que interessante. O seu paciente sempre foi acostumado desde criança a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro de sua cabeça. Então, um monte de coisa misturada, um monte de filosofias e uma não bate com a outra, né? Ele não classifica doutrinas basicamente como verdadeiras ou falsas, e sim como acadêmicas ou práticas, antiquadas ou contemporâneas, convencionais ou cruéis. Moda, né? Moda. O jargão e não a argumentação é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. Não desperdice seu tempo tentando fazê-lo pensar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o pensar que é algo sólido ou óbvio, porque ele está dizendo aqui, esse cara tem muita coisa na cabeça. Ele já tem muitas filosofias diversas, né, que ele já usa essas filosofias e elas têm já feito algum efeito na vida dele, né? Então isso agora é complexo. Agora você não pode só usar o materialismo para... Só isso é o suficiente. Está falando que você precisa pensar em algo sólido, óbvio, audaz, de uma vez. Enfim, é a filosofia do futuro, do que ele tem que se preocupar, né, do futuro. Você tem que trabalhar nele a preocupação que ele tem com o que é o futuro dele, né? E com esse tipo de coisa que ele se importa, que é o que ele se importa. Ele quer que no futuro, né, ele continue tendo sucesso. Então, você vai trabalhar com isso, né, a visão que ele tem do futuro. Então, você vai ter que trabalhar com filosofia, com ideologias que vão produzir para ele um futuro melhor, né, que ele acredite nisso, que ele trabalhe em função disso, em direção à Terra, né.
Materialismo é como que eu vou fazer para poder ser mais rico. Então, eu tenho um problema sério com meu marido. Meu marido fica muito focado nisso aí. Ele fica muito, o demônio usa muito, tenta meu marido muito por essa visão. Porque meu marido tem fé, né? E ele me ouve. E aí o demônio tenta afastar o meu marido da visão da fé, né? Fazendo meu marido ficar apegado ao futuro daqui da terra, o que poderia melhorar para poder ele ter mais dinheiro e tal, tal, tal. Então, eu tenho uma luta todos os dias junto com o anjo da guarda do meu marido aqui em casa. O problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo do inimigo, né? Que é o campo de Deus, né? O campo do anjo. Ele também pode argumentar, né? Deus, o anjo da guarda, pode argumentar. Mas, graças ao tipo de propaganda realmente prática que sugiro, durante séculos foi possível provar que ele é nosso, que Deus é inferior ao nosso Pai das profundezas. Falando que Deus é inferior, coitado. Mas graças ao tipo de propaganda realmente prática que eu sugiro, durante séculos foi possível provar que Deus é inferior ao nosso Pai nas profundezas, a Satanás. Olha que absurdo isso aqui. Pelo próprio ato de argumentar. Ele é inferior pelo ato de argumentar. O demônio tem mais esperteza para poder mexer com você. Por quê? Porque ele usa a vontade humana do próprio homem, né? E a vontade humana do próprio homem é um problema sério, né? Pelo próprio ato de argumentar. Você desperta a razão do nosso paciente, né, da pessoa, da alma. Uma vez desperta, né, a razão dela, como saberemos que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos puder ser distorcida ao nosso favor. Você logo descobrirá que fortaleceu na alma, né, que você está ali no seu paciente, o hábito fatal de atentar para questões universais. E é o hábito fatal de atentar para questões universais e ignorar o fluxo de experiências sensoriais imediatas. O seu dever é fazer com que ele fixe a atenção neste fluxo. Entendeu? Olha aqui, ó. Eu trabalho com Deus a questão universal. A divina vontade ensina pra gente trabalhar a questão universal e sair da questão imediata. Mas aqui na minha comunidade acontece muito a questão imediata. Ontem mesmo aconteceu um bom exemplo. Eu dei uma luz enorme para a comunidade, uma luz gigantesca para a comunidade. Todo mundo ficou pensando só em si mesmo. Então eu nasci, eu, né, fui querida por minha mãe, então eu sou uma pessoa especial. Voltaram para si mesmos. O negócio foi feio. E aí, Jesus provou para mim qual o problema da minha comunidade. Mostrou para mim a fonte do problema da minha comunidade, né? E aí, olha só o que o demônio está dizendo. Você tem que fazer de tudo, o seu dever é fazer com que ele somente fixe a atenção nele mesmo. A pensar nele mesmo, que é o que justamente o livro do céu fala que não pode ser feito. Tá vendo? Ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com real. Não deixe ele perguntar isso. Lembre-se, ele não é como você, um espírito puro, como você jamais foi humano, né? Não se dá conta do quanto eles são escravos dessas coisas mundanas, de tudo que se volta a eles mesmos. Eu nem penso em mim muito, eu penso de vez em quando em mim, é muito raro eu pensar em mim, né? Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, né? Eu falo das experiências que eu tenho com Deus, mas experiências sobre a minha pessoa em si mesmo, eu evito, né? Mas eu também tenho um problema. Todo mundo tem isso. Todo mundo um pouquinho volta para si mesmo, né? Para ver se está fazendo certo. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho que é o que vai levar a gente pro beleléu, é isso. Atrapalhar a nossa caminhada na divina vontade é justamente voltar para si mesmo, né? E ficar mais universal naquilo que é interesse de Deus, né? Que eu vivo reclamando disso. É Jesus quem está reclamando através de mim e de mim também, né? E eu também tenho que fugir disso. Lembre-se, ele não é, como você, um espírito puro. Não se dá conta do quanto são escravos das coisas mundanas. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto ele lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho do bem, né? O anjo da guarda, é claro, estava ao seu lado nesse momento. Num piscar de olhos, eu vi que todo o trabalho que me tomou 20 anos, começava a ruir. Né? Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez tivesse sido derrotado.
Então ele poderia ter sido derrotado. Aí ele tentou evitar essa luta de argumentação, ele foi, né? Mas ele não foi estúpido. Ele falou: eu não fui estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que o melhor controlava. Sugeri que estava na hora dele comer. Talvez o anjo também tenha feito uma contraproposta, né? E você sabia que não é possível ouvir o que o anjo diz, né? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante que comida, dizendo que aquele estudo ali era muito mais importante que a comida, né? Pelo menos acho que foi essa linha de argumentação. Pois quando eu disse é verdade, tão importante de fato que a hora do almoço não é boa hora para se pensar nessas coisas. O paciente pareceu bem mais contente e quando acrescentei essas palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma. Ele já estava dirigindo-se à porta. Então ele conseguiu, né, convencer a alma de ir almoçar, né? Falando que ele poderia continuar pensando melhor depois, que agora com fome ele não ia conseguir pensar nisso direito. Aí ele tratou disso, é muito esperto, né? Se acha todo esperto. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia. Um ônibus número 73 passando da casa dele, e antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu fiz ter a inabalável convicção de que quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado de livros, é tudo irreal, né? Uma dose saudável de vida real, né? De descansar em casa, de passar um tempo, né, em casa, de ver a notícia que está acontecendo real e sair daquele ambiente do livro, já é suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Essa experiência, né, mística não poderia ser verdade. Ele sabia que escapara por pouco. Anos mais tarde, gostava de falar sobre o senso inexprimível da realidade. Ele gostava dessa realidade, do prazer que ele tinha com o materialismo. E nosso último refúgio contra as aberrações da mera lógica. Hoje ele se encontra condenado na casa de Satanás. Percebe o que eu digo? Graças aos processos que desencadeamos nele séculos atrás, todos acham simplesmente impossível acreditar no que é estranho, né? No que é irreal, naquilo que é difícil de fazer. Né? Uma experiência espiritual é muito complicada, muito demorada para você conseguir, então é mais fácil você acreditar naquilo que você está sentindo agora, né? A comida que você vai comer, né? A notícia que você vai ler e vai ver na televisão, é muito mais fácil você pegar isso, que é o mais realista, né? E que vai trazer algum benefício para você, do que você ficar, né, indo atrás de uma coisa irreal, de uma santidade que você não sabe se é verdade, se você vai conseguir ou não, e blá, 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 né? Continue a fazê-lo perceber a natureza banal dessas coisas, né? Acima de tudo, não tente usar a ciência, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo, pois a ciência certamente o encorajarão a pensar sobre as realidades que ele não pode ver ou tocar. Então, olha, não pode mostrar a ciência verdadeira. Tem que sempre mostrar mentiras. Já houve casos lamentáveis entre os cientistas modernos, né? Acho que eles se converteram. Se ele precisa mesmo se interessar por alguma ciência, deixe-o lidar com economia e sociologia, né? Que é coisa humana. Não deixe afastar-se da preciosa vida real, tocável, né? No entanto, o melhor a fazer é evitar que ele estude qualquer ciência e dar-lhe a impressão generalizada de que ele sabe tudo, que ele já sabe tudo, não precisa de mais nada, e de que o que quer que ele aprenda como simples conversas ou com leitura é resultado de pesquisas modernas. Lembre-se de que você existe para confundi-lo, né? Você é o demônio que existe para confundi-lo, confundir a alma, do jeito que vocês, diabinhos jovens, falam. Fica-se com a impressão de que nosso dever é ensinar. Já pensou? Interessante, né? Como que o demônio vai trabalhar para tirar a pessoa de uma constância de virtude, de uma busca constante a Deus. Como que o demônio vai fazer você, né, ir para o vício, né? Interessante. Como é o contrário, né? Amém? É o que a minha colaboração pode fazer nessa aula de hoje. Amém, Fiat? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Deus abençoe.